Amados, nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 9. Amém, irmãos? Ou ainda estamos nas misericórdias? Ainda bem que as misericórdias duram para sempre, viu, irmãos? Pois é. Mas a palavra de Deus, vou ler na minha tradução, diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Eu não vou falar sobre a insensatez, que o pastor Eli já falou de manhã, né? Então, sobre o insensato. Mas aqui a gente vê características aqui, adjetivos de um bom insensato. Aliás, e quantos adjetivos esse texto traz? Chega a ser assustador. Nos últimos dias, creio eu, que o crente em Jesus deve estar, e eu falo em últimos dias, na verdade, fazendo referência ao texto, que na verdade são os nossos dias. É que o texto alude exatamente a isso, ao nosso tempo presente. Devemos estar dispostos, muito bem dispostos com o Senhor a enfrentar um volume esmagador de impiedade. É isso que o apóstolo Paulo está procurando nos mostrar através desse texto. O apóstolo Paulo, ele profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição contra a família. É basicamente isso que o texto está querendo abordar. Os filhos serão desobedientes aos pais, mães, os homens e mulheres não terão afeto natural. Essa expressão de afeição natural, ela também pode ser traduzida como afeição à família ou amor à família. E ela se refere exatamente ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e também da prática do amor natural que deveria ser desenvolvido na vida das pessoas. E nós vemos isso muito claro nos nossos dias. Podemos citar daquelas mães que abandonam seus filhos, rejeitam seus filhos, algumas até matam seus próprios filhos, pais que matam seus próprios filhos, pai que abandona a família sem razão nenhuma, sem motivo algum, abandona literalmente, deixando sem nenhum cuidado. São os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com seus pais, por aí vai. E eu quero me apegar exatamente ao verso 3 desse texto, exatamente na tradução da NVI, que fala: sem amor pela família.
É exatamente como a tradução da NVI traz a respeito desse texto. Então a palavra de Deus está dizendo para a gente aí que nos últimos tempos, dos nossos dias, entre outras atitudes trágicas, como nós lemos, o amor à família haverá de desaparecer. Essa expressão que nós lemos aí, sem afeição natural, ela também é encontrada lá em Romanos 1,31, quando o texto lá descreve sobre várias atitudes que a humanidade desenvolverá com o passar dos tempos. Ou seja, a gente lá em Romanos, o texto fala sobre a depravação do ser humano. E vejam que o texto lá deixa bem mais claro ainda para a gente, que diz respeito à questão de família, pois trata de relacionamento homem-homem, mulher-mulher, mulher com mulher. E ele diz lá no verso 31 assim: são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É o que diz lá em Romanos 1,31. Então esse texto aí nos traz uma visão do que poderá ser o mundo de amanhã, se o mundo continuar se afastando de Deus, como está se afastando cada vez mais. Entre outras consequências, virá certamente o esfriamento do amor nas famílias, no convívio dos lares, no relacionamento dentro de casa. E eu clamo ao Senhor, e clamo a todos os irmãos, para que lutem com todas as forças, com as forças do Senhor, que o Senhor certamente dará, com o vigor que o Senhor dará a cada um dos nossos, para que lute bravamente contra isto, para que a família que o Senhor estabeleceu, ela prevaleça até o fim. Porque a família, irmãos, não é criação humana, nunca foi. A família é a criação de Deus. Deus é quem criou a família, instituiu a família, fez o primeiro casamento e deu ao homem a capacidade de dar prosseguimento a isto. Mas o homem, na sua incapacidade, ao invés de ele dar um bom prosseguimento àquilo que Deus estabeleceu, lamentavelmente vem causando o mal. Ame sua família. Ame sua família. Não se afaste de Deus. Romanos 1,28, no texto que fala sobre a depravação moral do ser humano, ele fala assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram a Deus. Desprezar o conhecimento de Deus é desprezar o próprio Deus. Então o afastamento de Deus é, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos para que a humanidade perca o amor pela família, além de todas as outras práticas que estão sendo condenadas aqui no texto que nós lemos. Então, o afastamento de Deus é, sem dúvida, o maior responsável pelo que nós estamos vendo hoje, no mundo em que nós vivemos. Todas as atrocidades que vemos, todos os males que vemos sendo desenvolvidos nos próprios lares, sem dúvida nenhuma, se dá pelo afastamento do homem da pessoa do Senhor Deus, abandono de Deus. Então, ame a sua família com toda a intensidade do seu coração. Não se afaste de Deus jamais. Se você quer continuar preservando o amor de Deus no seu coração e o amor do Senhor pela sua família, continue próximo ao Senhor, grude-se ao Senhor, esteja caminhando lado a lado com o Senhor para a sustentação da sua casa, da sua família. Ame a sua família, não caia nas armadilhas de Satanás. 2 Timóteo 2, 26, bem do ladinho aí do texto que nós lemos, diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É interessante a capacidade que Satanás tem de envolver as pessoas, de iludir, de enganar, de ludibriar e de fazer tantas outras coisas de todas as formas para que a família seja destruída. Então eu acredito que muitas famílias estão caindo, sim,
nas armadilhas de Satanás, deixando a afeição natural, o amor da família, o convívio, o bom convívio na casa, porque são seduzidos pelas armadilhas de Satanás. Vejam que os versos 2, 3, 4, 5 de 2 Timóteo 3 aí, traz exatamente essas armadilhas. E essas coisas, esses adjetivos, eles são vivenciados cotidianamente pelas pessoas. E olha, eu sou capaz de dizer aqui que isso acontece até no meio daqueles que se dizem, como diz o texto bíblico, religiosos. Olha bem, vou citar aqui, olha a quantidade de adjetivos: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, ou algumas traduções dizem de religiosidade, né? A aparência dessas pessoas era como se eles fossem bons religiosos, mas negando o seu poder, ou seja, negando o poder de Deus. Isso está acontecendo no dia de hoje, gente. Ninguém muda. Essa é a mensagem que eu vejo por aí na mídia sendo passada. As pessoas não podem mudar, as pessoas não mudam, elas são o que são. A gente cansa de ver isso, como se Deus não tivesse mais o poder de transformar a vida das pessoas. E crer que alguém não pode mudar é não crer no poder de Deus, é não crer no poder transformador de Deus. E pode sim, as pessoas podem ser mudadas e transformadas, por mais duras e cruéis que elas sejam, porque o Senhor, Ele pode fazer isso no coração das pessoas. Então, existem tantas outras armadilhas que Satanás lança perante as pessoas, perante a nossa família, numa tentativa de destruí-la. Vamos ter o cuidado, vamos continuar amando intensamente a nossa família. Ame a sua família, pratique os ensinos da palavra de Deus. Vejam o que diz Romanos 1,32, que mostra de uma forma muito clara para a gente que mesmo aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, mas não praticando-as, acabaram caindo no erro, incorrendo no erro de se afastarem de Deus e fazendo o que fizeram exatamente porque apenas conheciam o que a palavra de Deus dizia. E diz aí Romanos 1,32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu vi, teve um tempo desse atrás que uma igreja, um pastor numa igreja colocou assim no muro, né? Exatamente um verso como esse aqui, falando de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Só que esse texto é um texto bastante complicado, e você lendo ele de forma literal, obviamente dá a impressão que você está incitando a morte das pessoas, querendo que as pessoas sejam mortas, como se você estivesse estimulando, a que as pessoas morram, que alguém faça alguma coisa para que matem as pessoas. E na verdade não é isso exatamente o que o texto quer dizer, porque o texto está se referindo a uma realidade espiritual. As pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que se afastam do Senhor, as pessoas que vivem na prática do pecado, obviamente que morrerão eternamente, porque estarão uma vez por todas afastadas de Deus. É a morte eterna. E a gente precisa ter muito cuidado com isto, porque o nosso desejo nosso é que ninguém se perca eternamente. Pelo contrário, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos sejam resgatados por Jesus, para que também encontrem a salvação eterna. E nós, obviamente, devemos ter o mesmo desejo de que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, e que não morram, mas não morram eternamente,
porque há muita pessoa morrendo hoje, fisicamente e eternamente, porque não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então o texto bíblico de Romanos informa aí também que as pessoas, entre outras coisas, deixam de amar a família, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, mas não os praticam, e ainda, diz o texto bíblico, que aprovam aqueles que fazem o que Deus não aprova. E nós temos que ter muito cuidado com isto. Nós não podemos simplesmente, existe um perigo gravíssimo nos dias de hoje, que as pessoas estão usando a expressão respeito. A gente precisa ter respeito, a gente precisa respeitar as pessoas como elas são, sem dúvida nenhuma, a gente precisa respeitar as pessoas como elas são, mas isso não tira de nós o direito de falar a verdade da palavra de Deus. É como um pai que ama o seu filho. Um pai que ama o filho, ele vai ao filho e fala a realidade, a verdade, mostra para ele que ele precisa caminhar no caminho certo para que não se perca. E nós temos a responsabilidade para com isto também. Não podemos simplesmente usar a expressão respeito para ser conivente com os erros que as pessoas cometem, de forma alguma. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas a respeito da nossa realidade de família. Veja bem, ela nos ensina o amor e o respeito entre os cônjuges. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios 5,33, ele diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e não se apercebe da importância daquilo que está sendo dito na palavra, e às vezes nós nos apegamos quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de marido e mulher, e nos apegamos com muita facilidade sobre a questão da sujeição da mulher, né? Esse é um texto que muita gente gosta de utilizar. Vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas se tem uma coisa que a gente precisa pensar seriamente, é que quem ama se sujeita. Quem ama se sujeita. Não tem jeito. Então não é apenas a mulher que tem que se sujeitar. O homem também, porque tem o dever de amar a sua mulher, também tem que se sujeitar para poder amar. E quantas coisas estão estabelecidas na palavra de Deus para o homem, para que ele ame a sua mulher e desenvolva o seu amor pela sua esposa. A palavra de Deus também ensina a respeito dos pais, dizendo assim em Efésios 6:1, ou melhor, ensinando aos filhos, né, que devem respeitar os pais, dizendo assim, Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bem, você tem praticado isto, filho? Tem obedecido seu pai, sua mãe? E é interessante, eu gosto muito dessa expressão, honra teu pai e a tua mãe. A gente acha às vezes que honrar é simplesmente ter respeito, né? Irmãos, honrar biblicamente vai muito além do que isso. Honrar, na verdade, é cuidar, é sustentar. É isso que é honrar. É esse que é o princípio bíblico de honrar. É cuidar e sustentar, porque o seu pai cuida de você, mas ele vai cuidar de você até quando ele puder cuidar, mas vai chegar uma hora em que seu pai, como eu assim, né, vai chegando já a vaidade, né? O tempo vai passando. Eu, por exemplo, eu investi bastante nos meus filhos, porque para quando eu envelhecer e já não puder mais trabalhar, eu vou pegar o retorno, né? Eles têm que cuidar de mim. Mas na verdade, o ensinamento bíblico é exatamente esse mesmo. Obviamente que eu não vou ficar cobrando deles, mas o ensinamento bíblico é esse, de honrar o pai e a mãe, cuidar, sustentar,
Como isso é importante quando os filhos têm essa compreensão. E a Bíblia ensina também o respeito que os pais devem aos filhos. Veja lá no verso 4 de Efésios 6. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É interessante como às vezes é difícil criar os filhos, né? Como não é fácil. A rebeldia contra Deus, ela arruína os relacionamentos humanos, os relacionamentos dentro da nossa casa. E é incrível como muitas vezes nós irritamos os filhos quando a gente às vezes dá uma ordem ao filho sem ser exemplo. O pai é aquele pai que gosta de beber e quer ensinar o filho que ele não deve beber. Que exemplo maravilhoso, né? É o pai que quando alguém liga para ele, ele diz para o filho, diz que eu não estou. Que exemplo maravilhoso. Então vocês observam que quando você não é exemplo, você causa, sim, a irritação, pode causar a ira de seus filhos. Disciplinar os filhos sem um motivo justo, né? Há pais que quase espancam os filhos sem nenhum sentido. Isso não tem lógica. Aliás, nem que tivesse razão, não se espanca o filho de forma alguma. Então, precisamos ter cuidado para não causar a ira aos nossos filhos. Não faça comparações negativas do seu filho. Outra coisa que às vezes irrita os filhos é quando o pai erra ou a mãe erra e não admite que errou, né? Admita o seu erro para o seu filho também. Então, há muitas situações que podem provocar a ira dos nossos filhos. Então, ame a sua família. Se você ama a sua família, se você ama a sua casa, você vai ter o cuidado e a preocupação de obedecer os ensinos do Senhor, a sua palavra. Ame a sua família, mesmo sendo imperfeita. Você sabia que a sua família é imperfeita? Mas às vezes a gente vive como se não fosse. Cobramos tanto, né? Às vezes o esposo cobra demais da esposa, a esposa cobra demais do esposo, como que tivesse que ser perfeito. Eu queria ler 1 Coríntios 13, de 1 a 13, é um texto um pouco longo, mas eu quero ler ele, que fala exatamente sobre isso e mostra sobre como devemos amar. E diz assim, de 1 a 13, 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então esse é um texto clássico que fala sobre o amor. E no contexto desse texto, ele diz exatamente que como devemos exercer e praticar o amor, né? Quantas coisas aqui para serem desenvolvidas. Um erro
que às vezes a gente comete e muito é achar que amor é um mero sentimento, e amor não é sentimento, nunca foi sentimento. O dia que o amor passar a ser sentimento, ele vai ser realmente, como diz o verso 8 aí, diz aí, o amor nunca perece. E sentimento, meu irmão, sentimento é coisa que muda constantemente. Hoje eu estou alegre, amanhã eu já amanheço triste. Isso é sentimento. O amor não é sentimento, o amor é prática. O amor é prática. São virtudes que eu desenvolvo, que eu pratico em relação ao outro. Isso é amor. E o texto que nós abordamos, ele deixa bem claro para nós e enfatiza a nossa imperfeição. Por isso é que o texto diz aí no verso 10: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isto aqui, aplicando a tudo que estamos dizendo aqui hoje à noite, se diz respeito à nossa família. Aprendemos a amar os imperfeitos da nossa família, a começar de nós. A começar de nós. Aliás, tem um cântico, um corinho que diz assim: a começar em ti. Não é em ti, né? É em mim. Isso, a começar em mim. É assim que as coisas começam. Eu amo os imperfeitos começando de mim. Aliás, Jesus disse que devemos amar ao próximo como? Como a nós mesmos. Então, se você não consegue amar a você mesmo, você não conseguirá de forma alguma amar ao próximo. Então, você é imperfeito, ame a você mesmo e você saberá amar aqueles que estão à sua volta na sua casa. Então, o texto aos Coríntios aí nos ensina que o amor supera as imperfeições. Quando a gente ama, a gente passa por cima de uma série de coisas. O apóstolo Paulo diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E a gente precisa amar aqueles que estão à nossa volta, nosso filho, nossa esposa, o esposo. A gente tem que amar incessantemente, independente das falhas que se cometam. Porque senão a gente só vai conseguir perceber os erros e os defeitos. E nós teremos grande dificuldade, se ficarmos olhando apenas para os defeitos, nós teremos grande dificuldade de amá-los. E aí vai chegar uma hora que vai ficar insuportável o relacionamento. Porque se nós só temos capacidade de enxergar os defeitos, esses defeitos vão se avolumar de tal maneira que a gente não vai conseguir mais lidar com os nossos relacionamentos. Então, seu lar não é perfeito. E uma novidade, nem o do próximo é também, viu? Porque tem aqueles que ficam olhando para o lar do outro, né? Poxa vida, olha, o marido de fulano é tão bom, né? Olha só como é que ele ama a esposa dele. Meu marido não me ama em nada, aquele sem vergonha, né? Ah, a mulher de fulano, olha só que mulher linda, olha só que mulher especial. A mulher da gente parece que não vale nada. Precisamos mudar os nossos olhos dentro de casa. Precisamos amar de fato, com todas as imperfeições, aqueles que estão dentro da nossa casa. Não vai entrar nessa do mito da grama mais verde, né? Que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. De jeito nenhum. Se o Senhor estiver presente na sua casa, não tenha dúvidas de que o seu lar também é um lar virtuoso. Então, se você amar a sua família, você sem dúvida nenhuma estará se ajudando a superar as imperfeições da sua casa. E é exatamente isso que o texto fala, e também o texto de 1 Coríntios 13 não fala só das imperfeições, mas fala sobre amadurecimento. E é exatamente o que o verso 11, 12 e 13 ele aborda. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quantos anos você tem de casado? Né? Pensa, não é para falar alto não, né? Eu tenho 32, não é possível que eu continue tendo as mesmas atitudes de quando
me casei com 1 ano, estava com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Não deu para amadurecer, não? Será que não deu para crescer? Não deu para aprender com a convivência? Como a gente precisa aprender e amadurecer dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Ninguém é perfeito, você está amadurecendo, a sua esposa vai amadurecer, seus filhos têm que amadurecer, somos aperfeiçoados no amor. É isso que 1 João 4,17 diz, somos aperfeiçoados através do amor. Já ouvi de muitos cônjuges que quando se separam, depois de muito tempo, dizerem que se tivessem a maturidade ou o conhecimento que têm naquele momento, não teria se separado. Já ouvi isso, de cônjuges que depois de muito tempo falaram isso. Porque não amadurecem, não aprendem com os erros para amadurecerem e seguirem em frente nos seus relacionamentos. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou ao nosso lado pessoas imperfeitas para nos tornar pessoas melhores. Pense sobre isso. Deus colocou pessoas imperfeitas para nos tornar pessoas melhores. E é isso que Deus quer fazer. Então, ame a sua família. Não deixe de amar jamais a sua família. É bom sentir-se amado, né? É bom quando a gente se sente amado. Então ame. Se você amar, você será amado. Não tenho dúvida disso. Repetindo aqui o que eu mencionei ao longo do nosso ponto aqui para a gente fechar. Ame a sua família, não se afaste de Deus, jamais. Ame a sua família, não caia nas armadilhas de Satanás. Ame a sua família, pratique os ensinos da palavra de Deus. Ame a sua família, mesmo sendo ela imperfeita. Ame a sua família e sem dúvida nenhuma você vai amadurecer ao longo dos anos. Amém? Que Deus nos abençoe e que de fato a gente aprenda e viva cada vez mais o amor de Deus dentro dos nossos lares. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor, depois nós cantamos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero que você ore diante do Senhor à luz de tudo que nós ouvimos aqui, da importância de você amar a sua família, amar o seu filho, amar o seu esposo, amar a sua esposa. Coloque diante do Senhor a sua vida. Reflita diante de Deus se você de fato está amando como deveria amar, conforme a orientação da palavra. Se não, esta é a hora de pedir perdão ao Senhor, é hora de corrigir os seus passos, de pedir ao Senhor que renove, restaure, transforme aquilo que porventura for um defeito seu, algo que você perceba que não esteja sendo bom para o convívio dentro da sua casa. Peça ao Senhor para retirar nessa noite, para que afaste do seu coração isto, para que você esteja livre para amar de fato os seus, aqueles que convivem com você. Peça a direção do Senhor, peça a bênção de Deus, clame ao Senhor nesta hora. Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor à luz da Tua palavra, Pai, que fala de tempos difíceis, Senhor. E nós queremos, ó Deus, rogar a Ti, que nos ajude, Senhor, a enfrentar esses tempos difíceis. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê a sabedoria para que a gente viva esses tempos difíceis de acordo com a direção do Senhor sobre nós. Ó Deus, rogamos a Ti, ó Deus, pelos nossos lares. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa família. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que convivem conosco. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, porque somos pecadores. Pecadores, ó Deus, mas desejosos em fazer o que é certo diante do Senhor.
pecadores, Pai, mas desejosos de obter do Senhor a direção para vivermos de fato o amor do Senhor em nossas casas, para que os nossos lares, Senhor, sejam edificados na rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a direção que necessitamos, ó Pai, para que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor, conduzida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que em tudo que fizermos, de fato, o façamos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoe, Senhor, cada lar aqui representado nesta noite. Que a Tua graça esteja sobre cada família, Senhor, e que o Senhor revista todos os lares, ó Deus, com a Tua graça, Senhor, para que sejam abençoados por Ti, Pai, para que os nossos lares, os lares que aqui estão, Senhor, sejam fortificados através da Tua palavra, Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.